Louvado seja Deus, que presença viva do Espírito Santo aqui. Não perdendo tempo, já queria chamar aqui a pastora Isabel. Sobe aqui, serva do Deus Altíssimo. Deixa eu ajudá-la. Aê. Tem que botar um pega-mão, se não segura no isopor, vai a parede todo pro espaço. Pastor, quem não conhece tem que botar, não encoste. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estender suas mãos aqui para frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, Pai. Pai, desde as 5 horas nós estamos aqui, Pai, que agora as pessoas possam ser impactadas, que estão aqui no templo, através da plataforma, Pai. Pai, trabalha em nosso meio, Pai, fala conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Só limpar aqui o microfone, professora. Paz do Senhor, queridos e queridas, que alegria, que felicidade poder estar na presença do Senhor, na companhia de pessoas tão maravilhosas. Podem tomar seus assentos? Estava refletindo com o pastor Robert, imagine nós dois tão leves segurando nessa parede, que sonho ia ser. Outro ciclone bomba, só que agora era dentro da BNTC, né? Vocês acham que a beleza cabe em espaço pequeno, né, pastor Robert? Precisa muito espaço para a nossa beleza. Que alegria poder estar aqui cultuando ao Senhor e com um tempo para refletirmos na sua palavra. Privilégio, pastor Robert, pastora Ju, querida, pastor Rubens, pastor Eliana, pastor Giovanni e a todos os nossos queridos. Eu quero convidar você que deseja estudar a palavra do Senhor, que deseja conhecer, que deseja afirmar os seus passos, que deseja, como diz Paulo, exercitar a fé, desenvolver na fé, a inscrever-se no DIP. Como o próprio nome diz, é um aprofundamento na palavra. E você pode estar, nós estamos com muitos irmãos nas nossas plataformas digitais, que Deus abençoe você poderosamente. Você pode estudar no conforto da sua casa, com pantufinha no pé, tomando um chocolatinho quente. Vem estudar. Nós estamos encerrando os desafios pastorais contemporâneos. Por exemplo, pegamos alguns. O Evangelho e as maldições hereditárias. O que o Evangelho diz a respeito disso? O que o Evangelho diz a respeito das línguas estranhas, dos dons, acerca do dízimo? O que o texto de Malaquias tem a ver com a fala de Jesus no Evangelho? É um texto circunstancial? O que há de Evangelho? Então nós refletimos na palavra do Senhor e tem sido um crescimento, tem sido um momento muito precioso de adoração a Deus. Eu quero convidar tantos que estão aqui, como você que nos ouve, adorando a Deus, em qualquer plataforma, onde essa plataforma digital chegue, você procure a Soraya, procure o pastor Rubens, procure os que estão à frente do DIP, para juntos nós podermos refletir e estudar na palavra do Senhor, o que é um grande privilégio. A igreja primitiva não sabia, abra o livro, abra a Bíblia. Isso para eles era muito estranho, eles nem tinham livro para abrir, mas estava aqui dentro do coração. E que essa palavra se entranhe e se confunda com a gente, que esteja profundamente plantada em nós, que deixe de ser um livro para ser a nossa vida, aquilo que nós de verdade cremos. Que Deus os abençoe. Por favor, abram a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, texto muito conhecido, capítulo 16, versículo 15. Um prazer estar com o meu lindão, aquela belezura, espetáculo. A máscara esconde só parte da beleza, né? Meu lindo esposo. Eu gostaria de ver com vocês 3 textos bíblicos hoje. São 3 textos que parece que são desconectados, mas não são. Eles têm
tudo a ver um com o outro. Só que o meu raciocínio vai seguir uma lógica tão simples que não vai precisar de grandes explicações ou grandes organizações para que você entenda. Então eu gostaria que você lesse esse texto conhecidíssimo, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos é um evangelho tão prático, tão simples, que se você começar a ensinar os evangelhos em casa para os teus filhos, comece com o evangelho de Marcos, que é o evangelho da simplicidade. Porém, aquilo que é simples não é raso. Aquilo que é simples pode ser muito profundo. E é o que acontece com Marcos. Nos diz a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora abra em Isaías, capítulo 53. Ou você pode ler aqui no nosso telão também, acompanhar. Profeta Isaías, cerca de 800 anos, quase 800 anos antes de Cristo, antes de Marcos, escreveu: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No primeiro texto, amados, o terceiro eu vou esperar um pouquinho para nós lermos. Primeiro texto de Marcos, uma ordem de Jesus para que ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós lemos esse texto, a gente se preocupa normalmente com a questão evangelística, com os métodos, com as técnicas, como é que nós vamos contemporaneizar essa mensagem, como nós vamos usar os meios, e tudo isso é importante, mas só são aspectos. O proclamar, aquilo que no grego é o querigma, o falar, a pregação, é apenas um aspecto da proclamação do evangelho. E é o último usado. Quando Jesus disse: ide por todo o mundo, ide no caminho, ide na vida, ide por quem encontrar você na esquina da tua vida. Que o evangelho habite em você a ponto dele vazar de você, mesmo quando você não abra a tua boca e não use palavras. Que haja uma profusão. Eu já cansei de sentar e ver métodos, ensinar técnicas. Chega. A minha preocupação hoje está sendo como é que eu me torno a mensagem. Como é que o mensageiro, essa mídia, mesmo não sendo dono da mensagem, mas ele se mescla a ponto da mensagem ele se confundir. Só que a gente olha para homens como Jeremias, olha para Ezequiel, olha para Oséias, e aí a gente leva como um chute no peito, porque é avassalador quando a gente se torna a mensagem. E aí eu fico me perguntando se eu digo para Deus: Senhor, eu te quero, mas nem tanto. Porque ser essa mensagem traz uma implicação profunda da resposta daquilo que Isaías gritou 800 anos antes de Cristo. Porque a cruz foi apenas a entrada na história da humanidade, a crucificação. Mas a cruz, ela é eterna.
Isso já havia, já no conselho eterno, isso já havia acontecido na eternidade, só ia entrar na história num momento histórico. Mas antes das dores me alcançar, Jesus já tinha tomado sobre si e feito dor dele. E aí ele pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Não é quem teve informação, quem se emocionou quando ouviu, quem achou impactante, bacana, relevante a mensagem. Não, quem creu. Quem se entregou 100% para essa mensagem e acreditou de fato que mesmo nos dias mais escuros e tenebrosos, mesmo diante das fatalidades mais cruéis, mesmo diante das alegrias esfuziantes, quem creu na pregação de que ele foi moído para que eu pudesse ser sarado, para que eu vivesse sem neura, para que eu pudesse acreditar e ter esperança apesar de tudo, mesmo com tempos difíceis. Quem creu, disse Isaías na nossa pregação, porque ele foi moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele tomou para si, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O que resta então, Isaías? Esperança, gratidão, alegria, confiança e uma entrega total para Deus. Na última vez que estivemos aqui, nós lemos Jeremias 13, a questão do cinto que o Senhor mandou ele enterrar lá no rio Eufrates. Refletimos um pouco acerca dessa ordem de Deus difícil de ser cumprida, e que o cinto apodreceu, e o Senhor disse: agora pegue o cinto e vá para Jerusalém. Imagine, se ele levou 3 meses para ir, ele deve ter levado mais 3 meses para voltar. Depois foi lá até o Eufrates, vai nessa brincadeira pelo menos 1 ano de caminhada, andando, para cumprir a palavra do Senhor. Mas quando ele chega e ele profetizava no pátio do templo, na porta do templo, quando ele chega dizendo que assim Deus faria apodrecer o orgulho, porque uma entrega não era total, porque tudo aquilo que não é verdade em nós, pela sua misericórdia, Deus faz apodrecer em nós. E não entenda isso como juízo, entenda como graça, porque é a única maneira de renascer, das coisas irem para o seu lugar. Então tudo aquilo em nós que não é verdade, que não é sincero, que não é uma entrega total, vai apodrecer. E eu vou me frustrar? Não, é nesse momento que a cura do Senhor vem sobre ti. Quem sabe muitas coisas já não apodreceram, já não morreram em você, mas é aí o momento delas ressurgirem. Quando eu me torno a mensagem, mas para que eu possa proclamar esse evangelho, para que eu possa ser essa mensagem, Jesus gasta os primeiros capítulos do Apocalipse dizendo que para isso ser real, para isso ter um impacto fora de mim, é preciso olhar para dentro de mim, é preciso me conhecer, é preciso me discernir. E aí, amados, uma outra dificuldade, mas um grande remédio para o nosso tempo. A psicologia está aí usando todas as ferramentas e fazendo de tudo para que a gente olhe para dentro da gente. Se você procurar um bom profissional, isso é muito importante. O que ele vai fazer profissionalmente é orientar você a olhar para dentro de você e se conhecer. Mas é tão difícil olhar para dentro de nós, é tão difícil assumir sentimentos que não são bons, que são ruins. É tão difícil admitir determinadas coisas em mim que não foram entregues totalmente para Deus. É tão difícil admitir que para o meu relacionamento dar certo com o meu esposo, com as pessoas e com Deus, eu preciso daquilo que Paulo chama de metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de sentimento, uma mudança, um virar pelo lado do avesso.
E para virar pelo lado do avesso precisa uma entrega total. Você olha para o livro do Apocalipse, muita gente quer conhecer, mas o primordial são os 3 primeiros capítulos. Quer ler o Apocalipse para você? Leia os 3 primeiros capítulos. São os mais fundamentais. Antes de qualquer coisa, antes de Jesus dizer qualquer coisa para o mundo, Ele fala com a sua igreja. E o que Jesus fala com a sua igreja? Olhe para você, se enxergue. Os 3 capítulos são uma entrada da gente como uma máquina de tomografia, de raio-x, talvez a Ju me ajude, do que há de mais moderno, daquilo que faz passar na máquina e enxergar os ossos, o tutano que tem lá dentro. Foi isso que Jesus fez nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Botou a sua igreja e colocou numa máquina e disse: olha, você é assim. Você precisa se enxergar. Porque se eu não me enxergo, não existe missão nenhuma para mim fazer para o mundo. Se eu não tiver coragem de começar a dizer o Evangelho para mim, não há nada para que eu possa dizer para o mundo. A ordem de Jesus é clara: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A ordem grita aos meus ouvidos, mas a mesma ordem que me manda ir diz: enxergue-se. Por que a mensagem é para o anjo? Vamos ver uma dessas. Apocalipse, capítulo 3, versículo bem conhecido. Chega em casa, leia do capítulo 1, da revelação profunda a João, preso por causa de pregar o Evangelho, era pastor da igreja de Éfeso. Todos os apóstolos já tinham morrido, tinha um rastro de sangue atrás dele. Agora ele estava com mais de 95 anos de idade, foi preso numa masmorra romana, né, na ilha de Patmos, costa da Turquia. E lá, em meio ao sofrimento e privação e fome e frio e tudo que veio na mente de João, o Senhor Jesus se apresenta. Diz para ele: não tenha medo. Eu estou vivo e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. O que você vê, escreva, porque eu vou começar a falar com a minha igreja através da palavra escrita, João. Escreve e manda uma carta para as 7 igrejas. 7, por quê? Totalidade. Por que 7 igrejas? E ele dá o nome dessas igrejas. Fica de fora a igreja de Jerusalém, fica de fora a igreja missionária de Antioquia, fica de fora tantas igrejas importantes, fica de fora a igreja de Filipos, fica de fora a igreja de Tessalônica, fica de fora a igreja de Coríntios, que era uma igreja que abundava todos os dons. Por que as 7 igrejas? Porque o 7 quer dizer a totalidade. O Senhor diz: essas igrejas têm a totalidade das características da minha igreja. Então manda uma carta para ele, e todas as cartas seriam lidas em cada uma dessas igrejas. E ali tem coisas lindas, 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 maravilhosas, do que Deus pode fazer em quem se entrega nas mãos dele. Tem coisas não tão lindas assim. Tem algumas coisas meio complicadas. Por exemplo, na igreja de Tiatira, uma igreja tão bacana de se congregar, mas que tolerava o que Jesus não tolerava. Existem coisas que não são muito legais, e existem algumas coisas horríveis, mas essas cartas foram dadas para que eu me conheça enquanto igreja, para que as verdades do testemunho sejam a verdade dentro de mim e não fora de mim, porque nessa proclamação eu preciso me confundir com a mensagem. João inclusive vê, ele disse: eu escutei como uma voz como de muitas águas. Aquilo era estrondante, aquilo era ensurdecedor, aquilo era acachapante, aquilo tomou a minha alma, e eu virei-me para ver quem falava comigo. E quando eu me virei, ele não disse eu vi Jesus, ele disse eu vi 7 castiçais. Primeira coisa, que o mundo ouve a voz de Deus, olha e enxerga a igreja de Cristo, enxerga eu e você.
Depois João diz que Jesus estava caminhando lá no meio. O mundo ouve a voz de Deus. Quando se vira para ver aonde está Deus, dá de cara comigo e com você. E aí Jesus diz, escreve para eles. E escreve e mande uma carta para o anjo. Por que para o anjo? Porque se o anjo não se converter, nada muda. O anjo mensageiro do hebraico malak é a mídia, é o meio pelo qual a mensagem passa. É o formador de consciência. É o pastor aqui na igreja. Tem momentos que vai ser. Nesse momento eu sou o anjo. A carta não é Deus pegando. Não adianta eu dizer, fala Senhor, pega o pastor Robert pelo seu topete, que inclusive está muito bonito, cheio de gelzinho. Cabelo do Clark Crente, né? Não adianta eu apontar, fala com ele, porque nesse momento eu sou a mídia, essa carta é para mim. Lá na sua casa, quando você fala do evangelho, quando você vive o evangelho, você é a mídia para os seus filhos. Lá na empresa, onde você passa na rua, no trato com os vizinhos, no trato na vida, você é a mídia, você é o anjo, a carta é para mim, a carta é para você. E aí ele inicia no capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreva: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, um Deus que enxerga além das performances, um Deus que enxerga além das aparências, um Deus que enxerga além das representações, além dos sorrisos bonitos no rosto, além das tentativas de mostrar que aquilo que já morreu, eu ainda tenho a pose de que está vivo, em qualquer área da vida. Qual o problema de Sardes? O mesmo problema da cidade. Jesus faz um trocadilho, ele conhece tanto a situação, e para deixar tão claro para eles, ele parte do ambiente que eles estavam. Cidade de Sardes, 600 anos de Cristo, importantíssima, importantíssima, riquíssima. Só que o Império Romano dominou, e ela tentou, já que ela foi conquistada, ela queria ser conquistada por inteiro. Então, se é para servir a Roma, nós queremos ser o centro do culto ao imperador. Perderam para a cidade de Esmirna, porque eles achavam que eles tinham aquela importância toda, mas não tinha mais. Foi um negócio que ficou no passado. As grandes muralhas, de tão grandes, nunca foram vigiadas. E vigilância não tem a ver com o lado de fora, tem a ver com o lado de dentro. Olharam para as muralhas e disseram: a gente pode dormir tranquilo, não é necessário vigiar. Ciro entrou numa noite que eles não estavam vigiando. Napoleão Bonaparte também, pelo menos 2 vezes na história, essas muralhas tão poderosas não os guardaram, não porque elas não eram suficientes, mas porque eles deixaram de vigiar. A cidade rica tinha um rio no meio que passava, chamado Pactolo, que brotava ouro do rio, mas foi arrancado todo esse ouro. Ricos trabalhavam com a beleza, tintura de lã, a palheta mais sofisticada de cor do mundo era deles. Lidavam com beleza, com estética, com aparência. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo para eles.
Cidade que foi importante, foi rica, foi linda, mas ficou no passado. Não era mais verdade. Aquele momento histórico deles, isso ficou no passado. Mas eles pareciam senhores de um passado que já não existia mais. Só que Jesus enxerga além das poses, além das performances, além do que a gente tenta fazer a montagem para parecer que ainda está assim. Jesus diz: eu conheço. Você tem nome, tem performance de que vive, mas eu sei que você está morto. O mundo tomou a igreja. E não fique pensando que foi na aparência. Jesus lida com coisa muito séria, não com exterioridades. O mundo tomou a alma. O mundo tomou o que eles tinham por dentro. E eles começaram a viver de coisas passadas. Já tinham perdido tudo, mas mantiveram a pose. Jesus disse: eu sei que você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Eu conheço, eu sei, eu convivo com você. Só que ele já chega não botando o dedo na ferida, não pisando por cima, não quebrando tudo. Ele não vem dizendo: bem feito, tá vendo? Eu avisei você que não era para andar. Não, ele não chega assim. A situação é tão crítica, é tão de morte, mas ele chega com uma bondade, com uma graça, com uma misericórdia, com uma sutileza. Ele chega como um gentleman. Ele diz: olha, ao anjo que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Talvez a maior imagem do Espírito de Deus estampada nas Escrituras, principalmente em relação ao Antigo Testamento. Porque o que é o Espírito de Deus? Aquele que paira sobre o caos e traz vida. Aquele que traz a vida mesmo quando tudo está morto, esturricado, quando não há esperança. É por isso que Ezequiel capítulo 37, o Senhor diz para ele: leva ele, aquele moço sensacional que se confunde com a mensagem, que vê o coração ser destroçado quando a sua esposa morre. Deus diz: eu também perdi a minha amada, e a tua situação vai ser a minha mensagem para o ouvido deles. Quando Nabucodonosor, na segunda deportação, levou os 10.000, levou ele também, levou 10.000 ferreiros, para quebrar, ajudar na emenda, para ninguém poder fazer ferramenta para lutar contra ele. Não sei porquê, lá estava esse filho de sacerdote no meio. Homem de Deus, moço de 25 anos, casado, jovem, com o futuro pela frente, cheio de sonhos, cheio de esperança. Chegou lá, o Senhor chamou ele para ser profeta. O Senhor não chamou ele para falar da boca para fora. O Senhor chamou ele para se confundir com a mensagem. E um dia o impacto foi tão grande que ele disse que o Senhor me arrebatou, o Senhor me levou, o Senhor me mostrou no Espírito. Ele não consegue nem explicar. Ele disse: o Senhor me levou no meio de um vale de ossos secos, esturricados, sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, pode viver esses ossos? Eu acho que a resposta dele no coração foi: não. É óbvio que não. Como é que isso sem esperança vai poder viver? Só que ele está falando com o Senhor. Então ele se cala e diz: Senhor, tu o sabes. O Senhor disse: então se levante e profetize. Diga: ó vale de ossos secos, assim diz o Senhor, eu vou fazer vocês ficarem de pé. Eu vou fazer criar carne, criar nervos sobre vocês. Eu vou colocar vocês de pé. Desse monte de vale de ossos secos, eu vou fazer um exército poderoso de pessoas. E ele profetiza, ele diz que ele escuta clac, 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 osso com osso, e vai juntando, e vai. Daqui a pouco ele olha, tem um exército poderoso. O Senhor disse: agora profetiza, para que o vento do Espírito sopre sobre esse grande exército e traga vida. E ele diz: ó vento do Espírito,
sopre sobre esses ossos, como nesta noite o Senhor também está ordenando sobre o vale seco da tua vida, da tua esperança, das representações. Jesus não veio pisar em cima de você, tripudiar, porque a tua entrega no passado não foi total, porque as coisas apodreceram e não aconteceram. Não, o Senhor te chamou para proclamar a sua palavra, e se mesmo aquilo morreu dentro de você, Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e o vento do Espírito está soprando além dessas 4 paredes, está alcançando você dentro da sua casa e te colocando em pé, trazendo vida. Ezequiel disse que aquele exército teve vida. Jesus chega para Sara e diz: eu sei o teu esforço de representar uma vida que já não existe, está tudo gelado, está tudo morto, mas eu tenho os 7 Espíritos, eu tenho condições de te trazer a vida novamente. E é isso que Ele se apresenta para a igreja, e é isso que Ele traz. Havia um provérbio que dizia: vamos vestir os sapatinhos de lã de Sardes, vamos aparecer sorrateiramente como um ladrão para roubar o que tem. Jesus diz para eles: vigiem, porque se não houver um arrependimento, se não houver uma mudança, se não houver uma entrega, aí sim eu virei como um ladrão da noite. Mas primeiro a esperança, primeiro a alegria. Antes de você pensar em amar o Senhor te amou primeiro. Levou as tuas dores, fez isso lá na eternidade, entrou na história e fez isso no tempo histórico. E mais uma vez Ele reafirma isso a você. Te chamou para ir por todo mundo, e quem passar por você nas esquinas da vida, o Senhor quer que você seja aquele chamariz, aquele que exala, aquela fonte que jorra o Evangelho para a cura das nações, para a cura dos outros, para trazer a esperança. Mas se tudo isso já morreu em você, Ele manda que você olhe para dentro de você. Ele mande para que eu olhe para dentro de mim. Para que a gente tenha a coragem de, antes de dizer para pessoas essas coisas, a gente tenha a coragem de dizer para nós. Que a nossa entrega seja total. Que aquilo que existe em nós, nos nossos relacionamentos, seja verdade. Se é vergonhoso olhar os sentimentos, o comportamento, o Evangelho não é discurso moralista em cima de ninguém. Mas se é vergonhoso o que você sente, se é vergonhoso aquilo que você pensa, se é vergonhoso para você assumir aquilo que de ruim é em você, Jesus diz: pelo holofote, pela luz da sua palavra, enxerga e entrega a mim. Isso te trouxe morte, mas eu posso te trazer a vida. Com permissão dos nossos pastores, você que está aqui pode se colocar em pé, e você que está na sua casa, olhe para dentro de si. E enquanto a Manu está fazendo esse solo tão gostoso, eu gostaria que essa esperança arrombasse o teu coração. O chamado de Deus continua em pé. A ordem para que esse evangelho seja pregado é para mim e para você, a despeito de ser quem nós somos. Mas a exigência de uma entrega total. Acreditar que Ele tomou as nossas feridas, que há perdão e graça incondicional nele, que há uma fonte de alegria, de vitória, de vida nele. Há um espaço aqui,
Se você quiser vir à frente, ou se você quiser se manifestar, levantar a sua mão, de uma vez mais, mas com uma entrega verdadeira ao Senhor, de uma entrega total a Ele, para que você se confunda com essa mensagem. Você pode levantar a sua mão, você pode vir aqui. É uma decisão tão profunda, mas você tem esse momento para tomá-la.